Olá, irmãos, a paz contigo. A paz. Esse é o canal Liturgia em Família e vamos falar do filme Mãos Talentosas. Sim, o filme Mãos Talentosas é a história de Ben Carson. É um filme que conta a história dele, de todo o processo de crescimento dele até ele se tornar um médico neurocirurgião famoso. Foi um filme do ano de 2009, de fevereiro de 2009. É uma história muito linda, onde conta. É um filme basicamente produzido para um documentário sobre esse médico. É um filme onde mostra que o Ben Carson, que é esse médico, ele, por estudar numa escola de pessoas brancas na época, ele não era realmente existiram professores lá que não davam valor à pessoa dele, mas a mãe dele sempre reforçou muito a ideia de que ele era uma pessoa inteligente. E a mãe dele, sendo faxineira na casa de pessoas ricas, via a conduta de pessoas mais estudadas, mais inteligentes, e ela nunca deixou parecer, vou dar um spoiler aqui do filme, e para as pessoas podem passar em branco, a mãe era analfabeta, e ela foi trabalhar na casa de um professor, e esse professor ensinou ela a ler. Mas ela, como analfabeta, falava que precisava de óculos de leitura, e mas não deixava que os filhos soubessem que ela não sabia ler ou que ela não entendia o que eles estavam estudando. Eu acho essa história muito importante, essa parte da história muito importante. Importante também que a mãe não se lamuriava ou culpava a Deus pelas situações que ela passava, mas de todas as situações que ela teve, ela sempre enfrentou de cabeça erguida e ensinou aos filhos que Deus é quem conduzia a história. Deus é quem levava à frente a vida deles, e o Ben aprende isso durante todo o filme, mostra o quanto Ben foi religioso, vou botar dessa forma a palavra, onde antes das cirurgias, ele rezava a Deus, pedindo que Deus é quem fosse o guia dele naquelas cirurgias. Então, é bastante interessante esse filme que Deus está presente no âmbito do filme todo. É muito interessante como a mãe fala com eles, que Deus está presente, que eh, os livros estão na cabeça deles porque Deus permitiu assim, eh, e a relação do bem com Deus é muito, muito importante. Muito interessante também esse fato. Apesar, sinceramente, eu senti uma falta, porque no fundo faltam filmes assim. Os filmes, desculpa, mas os filmes para eles se sentirem, na prática é isso, para os autores sentirem que eles estão chocando, modificando o mundo, não sei, eh, tem que ter uma relação muito quebrada nessa história. E nesse âmbito é exatamente a relação com o pai. A mãe é muito presente, que não sei o quê, e o filme fala depois que a mãe teve que se separar do pai, porque o pai Era bígamo. depois virou traficante, mas assim, é é difícil, você criar uma história que nasça de uma pessoa que tem os 2 pais, a mãe e o pai. A relação do filho com o pai também é importante, é muito importante, porque ela vai sempre estar ligada à nossa relação com Deus, especificamente. Não vamos entrar, vai. Uma coisa que a Michelle falou sobre o spoiler, e aí eu vou pegar uma carona do isso é uma coisa muito, muito interessante. Eu tinha um catequista
que ele falava que o óculos está relacionado à fé. Porque o que é a fé? A fé é aquilo que nos permite ver Deus, nos permite ver. eh, mas se você não tem fé, não consegue ver. E se você não tem óculos, não consegue ver. É muito, muito interessante isso. Mas ver este filme com esse pano de fundo, com tudo mais, esse filme parece muito bom mesmo. Ah, esse filme para mim, como fundo religioso, é bem fraco, como o Anderson mesmo falou, mas é algo que nos permite ver que Deus está presente no dia a dia das pessoas mais comuns. Por quê? Ele trata de muitas situações. Por exemplo, você não entende por que que no início ele não tem um pai presente, depois você entende que a mãe teve um problema de depressão no processo de separação com o pai, porque o pai era bígamo. Eles sofriam a pobreza, sofriam tudo. Ele comprou uma casa para ela, mas se descobre que ele era bígamo. Então ela pede o divórcio dele para que ele continue com a outra família. Eles moravam num bairro para pessoas negras, porque naquela época existia muito essa distinção, e nos Estados Unidos, não vamos negar que existe muito essa distinção, bairros para negros e bairros para brancos. E a mãe foi morar num bairro de pobres brancos, e os filhos foram para escolas de pessoas brancas. E tem um momento que ele já é um adolescente, e ele tem esse vislumbre de entender que ele estudou numa escola de pessoas brancas e as pessoas não tinham preconceito com ele. E ele, na escola, teve esse preconceito na escola, sim. A mãe decidiu que eles iam para a escola com outras pessoas, com pessoas da mesma cor que eles. Eu achei assim, eu acho, a temática meio forçada, mas nos Estados Unidos isso é comum, não aqui na realidade do Brasil, mas nos Estados Unidos isso é comum. E a gente vê que ele vai para uma escola com pessoas negras e tudo, e as pessoas negras são as pessoas que tiveram maior preconceito com ele, porque ele se vestia de forma diferente, ele escutava músicas diferentes, ele não passava tanto tempo na televisão, ele lia, ele estudava, ele era uma pessoa acima da média, ele ouvia música clássica, o que causou muitos problemas com os jovens da idade dele. Então eu acho assim, um filme bom para que você possa ver, os jovens possam ver que eles são diferentes, não importa onde, não importa o quê. Para a nossa realidade, isso também não tem muita diferenciação, porque todos os nossos jovens, os nossos filhos, quem tem filho, quem tem neto, sabe que os nossos jovens passam por esse tipo de depreciação pela roupa, pelo que ouve, pelo que assiste. Eu sou mãe, tenho uma filha de 12 anos na escola que vive com essa problemática, porque ela é uma criança de 12 anos, e as crianças de 12 anos da sala dela já são crianças que estão com um pensamento muito maduro, onde elas não querem mais saber de jogar, coisas de criança, estão em busca de namorados, entre outras coisas. Então, para passar nesse filme para nossa realidade, a gente vê algo ali que sempre esteve ali, mesmo no tempo antes. E nós podemos olhar ali que também tem coisas da nossa realidade, no nosso tempo de juventude, que também passa por ali. São coisas que, se você olhar num âmbito de olhar numa linha reta, você vê que não importa a idade, não importa a realidade, os jovens vão passar uma depreciação em algo. E a mãe sempre deixou passar isso, que não importa o que outros dizem, o que importa é o que eles são. Que eles são melhores do que outros pensam, que a mente deles é maior, que Deus proporciona isso. E tem uma parte que também é muito importante, eu achei muito interessante, que quando o Ben estava nesse auge da adolescência, que os jovens estavam, tirando estava bagunçando com a cara dele por causa da roupa dele, que queriam que ele usasse roupas de marca.
e ele estava nessa parte da adolescência da rebeldia, e ele pegou um martelo para dar na mãe dele. Eu achei essa parte muito importante, porque ele viu até onde a violência dele pode chegar. Então, ele pede a Deus que ajude ele a controlar essa raiva que ele tem dentro dele. Eu acho assim, no ponto máximo da fé para ele, nesse filme, foi aí, que ele viu até onde a violência dele chega. Recomendo que seja esse filme assistido, um filme muito bom. O filme, você consegue encontrar ele no Prime e no Google Play, você pode achar. Recomendo muito, é um filme que é muito bom mesmo, principalmente para os jovens que estão nessa fase de crise. Tem um outro tema que é falado nesse filme e fica muito, muito, eh, por trás, muito ali que a gente não pode ver, talvez, é o tempo que se passa em frente à tela, o tempo que se passa em frente à televisão. Hoje tem celulares, né, e aí se pode pensar no celular, no computador e etcétera, mas o tempo que se perde no nas telas em geral, no caso deles, televisão. Sim, televisão. Você pode ficar na frente da televisão tempo demais. Você pode, ficar na frente do computador, do celular, tempo demais e deixar de aprender coisas importantes daquele momento. Deus passa e talvez não se consiga ver porque se esteja olhando para a tela do celular. Numa celebração eucarística, numa vigília da Páscoa, não sei, Deus passa. É, é, é muito interessante de pensar que se pode perder a fé olhando para uma tela, porque e é estranho, porque nós aqui estamos falando de uma tela. Tudo bem, tudo bem. Se você tiver que sair dessa tela agora do nosso vídeo, tudo bem. Mas que Deus seja o teu sol, a coisa que você queira olhar, a coisa que você queira ver seja Deus. Ou, no fundo, uma frase que me fica muito presa na cabeça é que nós somos feitos para a vida eterna. Então, se hoje, amanhã, se Deus quer passar por nós e nos levar à vida eterna, que seja a vida eterna o nosso objetivo. E tranquilo, falei no filme passado, mas esse filme podem ver também, porque é um filme muito bom. Na semana que vem, se Deus permitir, nós veremos.